E aí, pessoal, eu sou a professora Bárbara Furquim, a professora de vocês do 8º ano de História. Nessa aula, a gente vai falar sobre o processo de independência, a Constituição Imperial e, mais especificamente, sobre a Constituição de 1824, a nossa primeira Constituição do Brasil. Quais são os elementos que fazem parte dessa Constituição? Quem vai acompanhar a gente durante toda essa aula como nosso intérprete é o Val. E vamos começar, pessoal? Então vamos lá. Bom, o nosso objetivo dessa aula é compreender as principais características da Constituição do Império do Brasil de 1824. Bom, a dissolução da Assembleia Constituinte de 1823. O que você recorda sobre esse fato histórico? Antes da Constituição de 1824, que foi a primeira, houve uma tentativa de uma elaboração de uma outra Constituição. Bom, uma nova Assembleia Constituinte, ela não foi convocada, porque essa Assembleia Constituinte, ela foi elaborada ali em 1823 e ela tentava, inclusive, limitar o poder do imperador. Quando o imperador, ele manda fechar a Assembleia, manda prender os deputados, ele não vai fazer uma tentativa de uma nova Assembleia. Ele vai nomear um Conselho de Estado. Esse Conselho de Estado era formado por pessoas de sua confiança. Ou seja, esse Conselho do Estado, ele teria as ideias nessa nova Constituição, nessa primeira Constituição, as ideias todas de Dom Pedro I. O imperador, ele alegou o seguinte, olha as falas do Dom Pedro I, que o projeto de Constituição que eu lhe hei de breve apresentar será duplicamente mais liberal do que a extinta Assembleia acabou de fazer. Qual era o objetivo de dizer que a Constituição que ele ia fazer era liberal? Essas ideias do liberalismo, o liberalismo é um ideal, faz parte de um contexto ideológico, gente. Ela pregava a não participação do governo dentro da economia, ou seja, ia dar uma autonomia maior para os comerciantes, para os proprietários de terra. Essa ideia, né, também ela acabaria dando uma representatividade maior para os governos. Em alguns lugares do mundo, inclusive, essas ideias liberais tinham transformado aquelas colônias ou algumas nações, alguns reinos, em repúblicas, ou seja, algo a mais, onde existiria uma eleição, onde a abolição da escravidão havia ocorrido. Aqui no Brasil a história foi diferente. Nós nos tornamos independentes, mas estávamos ainda amarrados a um imperador português e a Constituição, segundo ele, teria essas ideias liberais. Será mesmo que elas vão ter? Vamos dar uma olhada? Bom, uma semana depois da dissolução da Constituinte, aquela que os deputados foram presos, né, na chamada Noite da Agonia, a gente vai ver que um jornal brasileiro chamado A Estrela Brasileira, ela vai comentar esse episódio, né, e ela vai manter a distinta defesa entre brasileiros e portugueses. Essa era uma treta que já rolava desde o início do processo da independência, onde portugueses tinham desejos diferenciados, até inclusive de Dom Pedro I voltar para Portugal, onde eles queriam manter ainda características daquela monarquia colonial. E do outro lado, a gente tinha políticos brasileiros, partes, né, da elite brasileira que desejavam uma autonomia maior na política, na economia. E aí eu pergunto para vocês, você considera que a imprensa ela continua tendo um papel importante no questionamento da política nacional o tempo todo, seja através das redes sociais, né, onde nós vamos ter os veículos de comunicação participando, ou seja através da TV, dos jornais escritos, a gente vai ver o tempo todo a imprensa comunicando os atos políticos, dos políticos, as ações como elas vão ser organizadas. Será que é importante essa liberdade de imprensa, onde seja comunicado, né, essas ações políticas? Vamos pensar sobre isso?
Compreender as principais características da Constituição de 1824 nos faz refletir sobre o texto constitucional atual, né? Nós passamos por várias constituições, estamos na 7ª Constituição. De lá para cá ocorreram várias transformações, seja na história mundial, seja na história da nossa nação, seja na Constituição do que é a nossa ideia sobre cidadania. E a Constituição ela mantém-se como um documento importante, o mais importante para se assegurar os direitos de cidadania do povo. Bom, como os objetivos do país e a organização dos poderes, eles alteraram ao longo dos anos? A gente vai ver que nosso país passou por vários momentos históricos e que a Constituição ela vai ser um reflexo dessas transformações dentro da nossa história, da nossa política nacional. Agora, vamos analisar a primeira Constituição do Brasil. Como é que ela vai ser feita, quais as ideias que estavam contidas nela? A Constituição de 1824. Dom Pedro I ele vai ortogar a Constituição. Ou seja, o termo ortogada quer dizer que ela foi imposta, ela foi forçada e pela aplicação da vontade do governo. Não houve uma eleição, um grupo de políticos que acabaram vendo, né, colocando seus pontos positivos, negativos dentro dessa Constituição. Ela foi totalmente feita, né, e direcionada pelo poder de Dom Pedro I. Isso quer dizer que a Constituição hoje, né, a ideia de Constituição que nós temos hoje e a ideia de Constituição, inclusive, que nós temos na história de várias nações que elaboraram as suas Constituições, inclusive antes mesmo do Brasil, elas vão ter uma ideia diferenciada. A ideia de Constituição é ela ser promulgada. Né? Essa ideia de ser promulgada quer dizer que ela é um documento que deve ser discutido e aprovado por uma assembleia. Vários indivíduos, representantes do povo, né, como políticos, eles é quem devem ver quais são os pontos positivos e negativos dentro dessa Constituição antes dela ser elevada como oficialmente uma Constituição. Compreender a diferença, né? Compreendeu a diferença entre outorgada e promulgada? Compartilhe com a sua turma suas impressões sobre esses termos, né? Qual é a importância desses termos e a ação que gerou, né, essa ação direta do Dom Pedro I. Bom, a Constituição Imperial. Segundo a Constituição de 1824, essa que foi feita por um Conselho de Estado, onde continham pessoas ligadas diretamente ao Dom Pedro, onde ele outorgou essa lei, ou seja, ele não pediu nenhuma participação de vários outros grupos, né, políticos. Ela seria uma monarquia constitucional e hereditária. O que isso quer dizer, gente? Isso quer dizer que o Brasil ele ficou independente de Portugal, ele já não era mais uma colônia portuguesa. No entanto, ele ainda era uma monarquia, ou seja, existiria a figura da realeza aqui. Dom Pedro I seria o nosso primeiro rei, então, dessa monarquia brasileira. Mas a gente não pode esquecer que o Dom Pedro I, ele era português. E ele seria o futuro rei de Portugal, segundo uma descendência de hereditariedade. E seria constitucional, por quê? Porque seguiria-se, né, as ideias dessa elaboração dessa Constituição, que não vamos esquecer que foi elaborada, outorgada totalmente pelo Dom Pedro I. Não houve uma participação de outras ideias que fossem diferentes da dele. E ela seria hereditária, ou seja, passaria de pai para filho. Bom, o país ele seria dividido em províncias cujos presidentes eram nomeados pelo imperador. Então essas províncias eram espécies como se fosse uma divisão de estados, né, de regiões, e cada uma dessas províncias, quem escolheria, quem seria o presidente dessas províncias, seria diretamente o imperador. Não existia uma participação de votos das pessoas para eleger esses presidentes das províncias.
O Brasil ele seria oficialmente um país católico, sendo proibido cultos públicos de outras religiões. Isso quer dizer que qualquer outra religião no Brasil, ela seria proibida. Os indivíduos que fossem pegos se manifestando com outras religiões que não fossem o catolicismo, elas seriam presas, elas seriam provavelmente sofreriam as consequências disso. Oficializou-se o catolicismo, então, aqui na nossa nação como a religião oficial e única, né? O voto ele seria indireto e censitário, ou seja, a gente ia ter apenas um grupo da população que participaria dessas eleições, um grupo, observação, um grupo que fosse apenas a elite econômica do Brasil. E os poderes do império seriam divididos em 4. Isso aqui é uma coisa importante, hein, gente? Por que 4 poderes? Atualmente, o nosso país ele é dividido em 3 poderes. A ideia da divisão dos 3 poderes vem através das primeiras ideias iniciais do pensador iluminista Montesquieu. E essas ideias iluministas, né, desses pensadores, elas vão chegar em vários locais. Elas vão estar presentes na Revolução Francesa, na independência dos Estados Unidos, em vários movimentos de independência aqui na América, como o do Haiti, por exemplo, em várias revoltas que vão acontecer aqui no Brasil, como a revolta dos alfaiates, como várias outras revoltas importantes que vão acontecer aqui. Só que aqui no Brasil houve um jeitinho diferente de se pensar essa divisão dos 3 poderes. Aqui no Brasil, a nossa primeira Constituição, ela vai ter 4 poderes. Isso não rolou em outro lugar não, gente. O que seriam os 4 poderes? Então, de um lado, a gente teria, né, a ideia dos ministros do Poder Executivo. Então, o Poder Executivo seria o responsável ali por administrar a nação, ainda é essa uma das responsabilidades, né, do Poder Executivo. Aí nós teríamos do outro lado a ideia do Poder Judiciário, né? Esse poder judiciário, ele seria responsável pelos magistrados, os juízes, né? Para determinar as ações legais ali na nação. E nós teríamos o poder legislativo, né? Que ele seria o responsável por aprovar ou não as decisões da Assembleia Geral, onde se convocaria os deputados, né? Ah, que bacana! Então a gente mantém os 3 poderes. Teríamos um plus aí, o 4º poder, que era chamado de poder moderador. Quem era? O que era o poder moderador? O poder moderador era o poder que o imperador Dom Pedro I, que aliás ajudou a elaborar essa Constituição, e dava o poder a dele de nomear os membros vitalícios do Conselho de Estado, ele podia destituir a Assembleia na hora que ele desejasse, né? E ele dizia que essa seria a vontade de Deus em sua elaboração. Claramente, o Dom Pedro I estava assumindo aí um discurso bastante absolutista e nada liberal, como ele havia dito, né? O poder moderador. Então, nesse poder moderador, o que ele podia fazer? Ele podia dissolver a Câmara e convocar as eleições para renová-la. Ele podia nomear os presidentes da província, aprovar ou vetar todas as decisões da Câmara e do Senado. Então, não importasse o que o poder legislativo ele poderia colocar como ideias possíveis na nação. Se ele não desejasse, ele simplesmente vetava, proibia tudo aquilo. Ele podia convocar as Forças Armadas, enfim, ele estava acima de qualquer poder, né? Talvez a criação dos outros, de todos esses poderes, não fossem nem necessários, ele colocaria apenas o dele, onde ele decidiria todas as ações, né? Nossa atividade, quero que vocês copiem, respondam no caderno de vocês e a gente já volta para ver qual é a resposta correta.
E aí, pessoal, vamos ver qual é a pergunta? A pergunta é a seguinte: o que quer dizer quando falamos que a Constituição de 1824 foi outorgada? O que isso quer dizer? Bom, o termo outorgada quer dizer que ela foi imposta, forçada à aplicação pela vontade do governo. Já uma Constituição promulgada, que é o modo como a maioria das constituições em todos os locais, né, em que existe uma Constituição desejando-se ser democrática, ocorre, ela vai ser discutida e aprovada por uma assembleia. Várias pessoas vão ver se concordam ou não com aquelas ideias. O voto e as eleições. A Constituição, essa de 1824, feita, né, elaborada por esse conselho, que eram os amigos ali do Dom Pedro I, né, ela dizia que o voto era indireto e censitário. Mas o que isso quer dizer? O voto indireto é aquele que os eleitores escolhiam delegados. Esses delegados eram representantes políticos e esses delegados é que escolhiam os deputados e senadores. Então existia uma escolha por indivíduos e esses indivíduos seriam os responsáveis por escolher quem seriam os deputados e os senadores. O voto censitário era o seguinte: ele dependia de rendimentos por serem eleitos. No mínimo, 100 mil réis, que era a moeda da época, né, a candidato e deputado, e 400 mil réis para senador, né, para esses candidatos, deputados, e para senador 800 mil réis. Isso quer dizer que apenas indivíduos que tinham um poder aquisitivo muito alto conseguiriam votar e participar dessas eleições. Estavam proibidos de votar mulheres, criados, menores de 25 anos e libertos. Esses libertos eram os escravos que haviam conseguido a sua liberdade já. Bom, mesmo que esses comprovassem renda, então mesmo que qualquer um desses indivíduos tivesse uma renda daquela que estava colocada lá nos votos censitários, eles não poderiam participar. Olha só, gente, para a gente ter uma noção com relação ao voto feminino aqui no Brasil, só em 1932 que o voto feminino ele vai ser incluído no primeiro Código Eleitoral brasileiro. E apenas na Constituição elaborada por Getúlio Vargas no ano de 1934 que ela vai ser incorporada. Essa foi a terceira Constituição do Brasil. Temos aqui a nossa atividade. Copiem, respondam no caderno e a gente já volta para ver qual é a resposta correta de vocês. Então, pessoal, vamos dar uma olhada na pergunta? Em que caracteriza-se o voto censitário que
fazia parte da Constituição de 1824? A resposta é que esse voto censitário ele caracteriza-se pelo direito de votar apenas para alguns grupos de cidadãos pertencentes a determinados grupos econômicos. No caso da Constituição de 1824, o voto ele dependia de rendimentos, de pessoas que tinham determinado rendimento econômico para serem eleitos. O parlamentarismo às avessas. Em uma monarquia parlamentarista, como é o caso da Inglaterra, onde a gente tem a figura de um parlamento com um primeiro-ministro e a rainha, mas quem é o chefe de Estado é a rainha, mas quem administra todas as ações políticas da nação são do parlamento, a gente vai ver que o rei ele vai ter os seus poderes limitados pelo parlamento e pela Constituição, que é esse documento tão importante. Já no caso da Constituição de 1824, através daquele quarto poder, que é o poder moderador, a gente vai ver que isso não vai ocorrer, que esse parlamento não vai ter esse poder de diálogo, de participação, representação política no Brasil. A gente vai ver que o Dom Pedro I ele vai ser uma figura bastante autoritária com relação a esse momento dessa Constituição. No Brasil, então, vai ser denominado que aqui existe um parlamentarismo às avessas, ao contrário de como ele deveria acontecer. Temos aqui a nossa atividade, copiem, respondam no caderno de vocês e a gente já volta para ver qual é a resposta correta. Então, pessoal, a pergunta é a seguinte: segundo a Constituição de 1824, quais eram os poderes atribuídos ao imperador? Bom, ele exercia o poder moderador, que lhe permitia o fechamento do parlamento, a convocação de eleições, a nomeação de presidentes de províncias, a convocação das forças armadas e a aprovação ou veto sobre as decisões do parlamento. Ele é quem determinava todas as ações políticas da nação. O que nós vimos então nessa aula? Nós vimos que com a Constituição de 1824, que foi inclusive organizada por um Conselho do Estado de pessoas ligadas a Dom Pedro I, nós vamos ter então a nossa primeira Constituição do Brasil. Nessa primeira Constituição do Brasil, vão ter vários elementos que vão mostrar que Dom Pedro I mostrava-se bastante autoritário. Dentre, como um destaque dessa primeira Constituição do Brasil, a gente tem que ver a questão da divisão dos poderes. Normalmente usava-se a divisão dos três poderes, que é o poder legislativo, executivo e judiciário. Isso na elaboração dos governos que buscavam um ideal mais liberal, para a sua nação. No caso do Brasil, nós vamos ter acrescentado um poder a mais, que é o poder moderador, onde o Dom Pedro I, o imperador do Brasil, ele tinha poder de passar por cima de todas as ordens dos outros três poderes. E é isso, pessoal. Até a próxima.